Bem-vindo a mais um Momento Enfoque, onde trazemos semanalmente para você dicas e informações sobre empresas, negócios. E a dica de hoje vai sobre a nota fiscal eletrônica, Layout 4.0. Você já ouviu falar sobre isso? Agora, no comecinho de julho, começa a valer este novo layout. E esse novo layout traz algumas informações que serão obrigatórias. E se você não colocar nessa nota fiscal eletrônica, ela não vai ser aprovada pelo posto fiscal. Então procure o seu contador e se informe melhor. Obrigado e até a próxima dica da Enfoque. Programa Prime Leads. Oferecimento Vicere Soluções em TI e Enfoque Assessoria e Contábil. Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos marcado para falar sobre negócios e para falar sobre carreira. Eu tenho hoje a satisfação de receber o Anírio Neto. O Anírio é CEO e fundador do Unique. Neto, obrigado por ter atendido o meu convite. Eu sei que a tua agenda não tá fácil, correndo atrás desse projeto que você está à frente. Obrigado pelo prestígio, por estar me ajudando a fazer mais um programa da Prime TV. Eu que agradeço, Luciano. É um prazer estar aqui, uma expectativa bastante grande para que a gente possa bater um papo e poder te responder aí as questões, falar um pouquinho da carreira e do Unique. Agora, o que me chamou a atenção foi o propósito dessa ferramenta. Eu tenho já um bom tempo de experiência caminhando na área de logística, na área de transporte. Eu vi no Unique, de fato, uma ferramenta diferenciada, onde ela propõe oferecer para o mercado soluções inovadoras. Mas antes de falar especificamente do Unique, eu queria falar da tua história, como é que foi o teu início na área de logística, paralelamente à área de tecnologia. Para o telespectador te conhecer um pouquinho mais, por favor, conte da tua história na logística e na tecnologia. Ok. Eu comecei a trabalhar bastante cedo, ainda na uma empresa familiar. Comecei como um auxiliar de escritório e ali, ainda muito jovem, comecei pela a decisão daquilo que eu iria estudar. Era um momento da chegada da informática, basicamente, no Brasil. As empresas estavam se informatizando e eu entendi que aquilo era o futuro. Ainda muito novo, mas entendi que a entrada da informática era definitiva. Então comecei a estudar tecnologia, aqueles cursos que existiam naquele momento, que ainda eram raros, eram poucos cursos, e tive a oportunidade dentro da empresa de começar a desenvolver os primeiros sistemas. E os primeiros sistemas já foram voltados para a logística e para o transporte. Então esse já foi logo o meu primeiro envolvimento. Tive a oportunidade de desenvolver diversos sistemas dentro dessa primeira empresa e depois comecei a buscar mercado, fiz a minha primeira faculdade, comecei a me especializar em determinadas linguagens, aquilo que tinha de disponibilidade na época e tive oportunidades para ir para o mercado, comecei a trabalhar em outras empresas e até a fazer consultorias de implantação de sistemas em algumas transportadoras e também em empresas de logística, né? E isso eu fui gostando, claro, do setor e cada vez mais fui me especializando dentro do transporte e dentro da logística. Então, o próprio desenvolvimento do sistema me obrigava a me especializar naquelas rotinas, naqueles processos, tanto do transporte quanto da logística. E assim eu fui me especializando, consegui fazer um MBA, que era tecnologia aplicada aos negócios, e nesse MBA eu pude ampliar ainda mais a minha visão sobre os negócios e depois, ao longo do tempo, ir assumindo cargo dentro das empresas, sempre atrelando tecnologia com logística. Ou seja, eu sempre apliquei a tecnologia dentro do setor para que a gente buscasse melhores resultados, melhores estratégias, de acordo com aquelas empresas que eu representava no momento. Essa é uma breve história. Como é que foi a idealização do Unique? Como é que isso nasceu?
A gente já falou um pouquinho nas nossas andanças de que basicamente as suas experiências convivendo com o segmento despertou a visão de poder desenvolver uma ferramenta única no Brasil. Como é que isso nasceu dentro da tua carreira, esse projeto, Neto? É interessante que o Ionic ele está comigo há muitos anos. Eu venho pensando em uma ferramenta semelhante há muitos anos. Por diversas demandas que eu fui percebendo ao longo da carreira, principalmente naquele processo que eu chamo de relacionamento entre o embarcador e o transportador, a minha própria experiência profissional dizia que algo poderia melhorar, dizia que aquele relacionamento poderia ser diferente e isso poderia ajudar os dois lados, tanto o embarcador quanto o transportador, nos seus processos e até na redução de custos. Então eu comecei a projetar o que hoje nós chamamos de Ionic, uma plataforma que poderia atender a todos os atores que participam da logística, tanto os embarcadores, transportadores, seguradoras, gerenciadores de risco, prestadores de serviços e o cliente final, que nem sempre é lembrado neste processo. Eu, apesar de ter começado esse projeto há bastante tempo, eu entendia também que era necessário eu acumular mais experiências, era necessário eu entender muito bem como funcionam os dois lados. E para isso eu fui assumir cargos também do lado do embarcador, também do lado do comprador do frete, como a gente diz. Assim eu tive essa experiência de saber qual a demanda que existe do lado do embarcador e também a demanda do lado do transportador, que é o relacionamento mais intenso que existe nesse processo da logística. E ao longo do tempo eu fui desenhando o Ionic, fui escrevendo como ele deveria funcionar, comparando com as ferramentas já existentes, entendendo aquilo que era bom nas ferramentas, entendendo aquilo que ainda faltava ser desenvolvido, que poderia melhorar na ferramenta, até encontrar um ambiente ideal para o desenvolvimento e o lançamento da plataforma. E o Ionic, ele é, como a palavra mesmo diz, é único, né? Porque as duas ferramentas existentes no mercado hoje, ela basicamente promove um desconforto, se é a melhor palavra que eu posso qualificar, entre o embarcador e o transportador, né? Normalmente, essas duas ferramentas já existentes, ela defende muito os interesses do embarcador, né, na relação com o transportador, e o Ionic não, né? Ele vem provocar uma relação mais sadia entre essas duas partes, né? Você teve propositadamente essa intenção quando você desenhou a ferramenta, Neto? Excelente colocação, Luciano. Foi exatamente esse o diferencial que eu quis trazer para o Ionic. Essas ferramentas atuais, elas são boas, elas são interessantes, mas eu chamo elas de unilaterais. Por quê? Elas atendem apenas a uma parte do processo. Elas atendem apenas a uma visão, que normalmente é a visão do embarcador. E isso deixa o processo logístico bastante limitado, porque o processo logístico não finaliza quando a mercadoria é embarcada no caminhão da transportadora. Pelo contrário, ali provavelmente esteja começando a parte principal do transporte propriamente dito, até a chegada no cliente. E essa é uma demanda que ainda não foi atendida 100% pelas ferramentas atuais. Ainda não há uma transparência no processo para que o embarcador possa conhecer e saber de todos os passos que foram dados com a sua mercadoria, até a entrega final. Esse relacionamento hoje se dá muitas vezes através de integrações, através de conexões, em padrões bastante antigos, tem mais de 30 anos que foram criados os padrões EDI, por exemplo, e já existe uma certa limitação para esse processo. Então eu percebo que nem os embarcadores têm as suas demandas completamente atendidas com as ferramentas atuais. Sem falar nos próprios transportadores, que ficam ainda à mercê de ferramentas bastante humildes, eu diria, no processo, atendem às demandas do transportador, mas de uma forma bastante
trabalhosa, eu entendo, não há uma automação nos seus processos, não há uma inteligência, os sistemas atuais não são capazes de assumir uma inteligência que possa permitir a automação completa dos processos também do lado do transportador. Então o Ionic avança para ser tanto o TMS do embarcador quanto o TMS do transportador. E ele tem um braço adicional, é que ele cria a oportunidade do fornecedor, do embarcador participar da mesma plataforma, né? Porque aí fecha a cadeia, né? Você tem o fornecedor de um lado entregando produto, matéria-prima, insumo, você tem do outro lado saindo produto acabado e o controle e a gestão de toda a cadeia, né? Perfeito. Estar numa mesma plataforma, fazer com que todos os processos, tanto do lado do embarcador quanto do transportador, sejam acessados exatamente no mesmo lugar, muda tudo. Faz com que vários outros processos sejam simplesmente desnecessários, porque eu não tenho mais digitação, não tenho mais retrabalho, eu não preciso inserir uma informação que lá já existe. Isso deixa o processo muito mais clean, ou, para ser mais atualizado, muito mais lean com a própria gestão, o que facilita para os dois lados. Uma informação que foi imputada pelo embarcador, ela é simplesmente utilizada pelo transportador. E vice-versa. A hora que o transportador realiza uma entrega, a hora que o transportador faz algum registro, automaticamente o embarcador tem aquela informação, minimizando custos com consulta a informações, consultas ao saque, tanto de um lado quanto do outro, e chegando inclusive até o cliente final ou chamado destinatário. Neto, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos o assunto aqui com Anírio Neto. Anírio Neto é CEO e fundador do Ionic. Nós voltamos no instante. Bem-vindo a mais um Momento em Foque, onde trazemos semanalmente para você dicas e informações sobre empresas, negócios. E a dica de hoje vai sobre a nota fiscal eletrônica, Layout 4.0. Você já ouviu falar sobre isso? Agora, no comecinho de julho, começa a valer este novo layout. E esse novo layout traz algumas informações que serão obrigatórias. E se você não colocar nessa nota fiscal eletrônica, ela não vai ser aprovada pelo posto fiscal. Então procure o seu contador e se informe melhor. Obrigado e até a próxima dica da Enfoque. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Anírio Neto. Anírio Neto é CEO e fundador do Ionic. Neto, eu queria agora especificamente explorar um pouquinho a ferramenta. Eu que já tenho e já me tornei um fã da ferramenta, eu gostaria até para que o telespectador conheça aquilo que hoje o Ionic oferece para o mercado. Eu queria explorar um pouquinho as funcionalidades. Se você puder fazer aí um overview daquilo que hoje o Ionic já tem hoje trabalhando e oferecendo e ajudando o mercado, por favor, nosso telespectador entender um pouquinho essas funcionalidades básicas do sistema, por favor. Pois não. O primeiro módulo que a gente pode explorar é o chamado BID. O BID ele é um módulo que tem o objetivo de apoiar tanto o embarcador quanto o transportador. Do lado do embarcador é aquele momento que ele precisa fazer uma avaliação do mercado. Aquele momento que ele precisa conhecer outros fornecedores de transportes para que ele possa ou fazer a troca da sua transportadora ou ampliar a sua região de atendimento. O objetivo do BID para o transportador é ampliar a sua carteira de fornecedores, permitir que ele conheça novos fornecedores. Assim ele pode usar a plataforma de uma maneira rápida e simples, fazer o upload da sua volumetria. Então o Ionic chega também para padronizar a volumetria, porque é um problema ainda hoje no mercado que vários transportadores recebendo a volumetria, eles acabam tendo muita dificuldade para poder se encontrar dentro daquele processo.
Então o Ionic padroniza isso rapidamente do lado do embarcador, ele faz uma conferência das suas informações e pode optar inclusive por fazer um bid anônimo, ou seja, o mercado não precisa nem saber que é ele que está executando aquela consulta. Assim, ele incluindo o bid, instantes depois, os transportadores que forem selecionados para participar daquele processo automaticamente começam a receber notificações. O Ionic vai reconhecer todas as demandas que o embarcador tem e todas as especialidades do transportador, e assim ele consegue fazer o que nós chamamos de match, ao encontrar nos transportadores as condições para poder atender aquele embarcador ou aquela volumetria específica, de acordo com as características das cargas e de acordo com os destinos que foram enviados. Nesse momento, o Ionic apoia o transportador na geração da proposta. É um momento extremamente importante no processo do transportador, porque ele precisa saber precificar. E esse momento ele precisa de várias informações para que o seu preço possa ser o melhor, para que o seu preço possa realmente atender às demandas daquele embarcador. Então o Ionic apoia, por exemplo, com um conceito de análise de impacto. O Ionic mostra para o transportador qual é o impacto que aquela nova volumetria tem sobre a sua operação. O impacto pode ser positivo se a nova volumetria encaixar exatamente com a operação atual daquele transportador. Ou pode ser um impacto negativo, no sentido de que o transportador vai precisar de investimentos para atender aquele cliente. Pode ser que o transportador precise ampliar o seu quadro de funcionários, ampliar a sua frota, precise de mais espaço. E tudo isso é muito importante que ele saiba no momento da precificação. Assim ele consegue avaliar de uma maneira ampla e dar o melhor preço para aquela proposta. Melhor preço no sentido de que ele cobre os seus custos e ao mesmo tempo pode atender ao seu cliente, ao seu embarcador. Assim que ele finaliza a sua proposta, automaticamente o Ionic leva para o embarcador. E aí o embarcador vai recebendo as propostas de vários transportadores e ele pode, em um momento propício, escolher qual a transportadora que mais lhe agradou e aí sim partir para o contato pessoal. É um contato que eu sempre acho importante que exista, mas o Ionic já facilitou o encontro desses dois atores nesse processo de ampliação da carteira de fornecedores. Esse é um resumo do que é o BID. A gente pode falar também sobre o outro módulo, que é a conciliação de frete. A conciliação de frete, como nós já falamos anteriormente, ela vem para ser diferente daquilo que o mercado utiliza atualmente. Diferente no sentido de mudar o conceito de auditoria de frete. A auditoria de frete já está no mercado há algum tempo, ela atende a uma certa demanda, mas, de novo, atende apenas ao lado do embarcador. Ela gera alguns problemas para o transportador. Então, eu não considero como um conceito completo, um conceito que realmente atenda ao mercado. Na conciliação, nós fazemos com que as divergências sejam informadas no momento do fato gerador. Fato gerador esse que eu chamo de emissão do CTE. No momento que o transportador emitiu o CTE, o Ionic já consegue dizer se aquele documento bate com os valores provisionados quando do recebimento das demandas do embarcador. E assim, o transportador tem tempo suficiente para analisar aquilo que porventura não bateu, analisar aquilo que está errado e já consertar, fazendo com seus acertos, seus cancelamentos junto à Cefaz, que é o órgão que libera todos os documentos, que autentica todos os documentos fiscais, ele consegue fazer os cancelamentos que forem necessários e as emissões corretas para que ele volte e informe para o seu embarcador os valores ali corretos também. Então a gente chama de conciliação de fretes porque a gente resolve essa questão no momento do fato gerador, que é a emissão do documento fiscal. E isso acaba com um problema enorme que existe hoje quando, eventualmente,
o embarcador recebe um conhecimento com valor divergente, o transportador não pode mais cancelar o conhecimento, o embarcador normalmente devolve toda a fatura, e isso acarreta aí um desajuste no relacionamento, e o único dentro daquele conceito de apoiar o relacionamento acaba de alguma maneira evitando que esse tipo de desconforto aconteça, né, Neto? Perfeito. O resultado disso, Luciano, é que a gente consegue um melhor prazo de recebimento dos fretes para o próprio transportador. O que é bom também para os embarcadores, porque os embarcadores querem simplesmente pagar os seus fretes de maneira correta, no momento certo. E essas devoluções hoje de documentos que acontecem, elas acabam gerando muitos impactos na própria gestão financeira da transportadora, que tem a expectativa de receber essa fatura, que vai ser conferida 1 ou 2 dias antes do vencimento, e de repente o transportador é surpreendido com uma devolução. No Ionic isso não acontece. As faturas geradas são faturas geradas sobre conhecimentos corretos, sobre valores que já foram conferidos. São faturas geradas automaticamente porque o Ionic já conferiu aqueles valores, tanto do lado do embarcador quanto para o lado do transportador. Então não há mais devoluções de faturas, inclusive esses dois atores podem depois até renegociar os seus prazos de pagamentos, porque vai melhorar bastante todo o processo, não precisamos mais das conferências manuais ou através de auditorias ou muitas planilhas que ainda são utilizadas para esse simples processo. Agora, como é que está sendo a sua avaliação em relação à receptividade do mercado? Eu tive com um amigo visitando uma multinacional recentemente, eu pude presenciar pessoalmente o quanto o sistema é aderente hoje por parte do embarcador. Como é que está sendo a tua percepção para o lado do mercado, Neto? Muito interessante, Luciano. O mercado tem recebido muito bem a ideia, todos esses conceitos têm sido muito bem recebidos, o pessoal às vezes fica muito surpreso com algumas dessas ideias, que não são só ideias minhas, mas elas se completam quando você olha para o processo como uma plataforma. Ele deixa o processo muito mais simples pelo fato dos atores estarem usando em o mesmo lugar. Então eu consigo eliminar etapas, eu consigo diminuir determinados processos porque a plataforma está ali disponível para os dois lados. Esse último exemplo eu chamo de faturamento automático. Ele simplesmente vai acontecer porque o Ionic conhece as condições do embarcador, conhece as condições do transportador, sabe aquilo que foi transacionado entre eles durante um período e um robô é ativado para a geração da fatura que automaticamente chega para os dois lados. No processo ainda financeiro, o embarcador tem condições de ativar um workflow de aprovação, se ele utilizar isso internamente, para que depois o sistema possa fazer a integração com o seu ERP. Aí a gente fala de uma integração com grandes ERPs, com SAP e tudo mais. Quando a gente consegue apresentar isso para os embarcadores, a recepção é fantástica, a gente realmente está com a agenda cheia, tem muitas empresas de pequeno, médio e grande porte, bem interessadas no Ionic, várias reuniões estão acontecendo, a gente tem uma receptividade que está muito latente, muito forte, que eu realmente estou me preparando para poder atender todo esse mercado. Neto, eu tenho 1 minuto para encerrar o nosso programa. Uma das coisas que eu tenho observado também é a tua não acomodação em relação ao sistema, que já é bem receptivo no mercado, com todos os diferenciais que ele hoje oferece para o segmento logístico, para o segmento de transporte. Eu percebo que vocês estão permanentemente trabalhando na ferramenta, aprimorando a ferramenta. Eu quero aqui dar o meu testemunho pessoal da surpresa que eu tive quando eu conheci o Ionic. Eu que já fui empresário, tive empresa de transportes, fui presidente da Associação Brasileira de Logística, a gente teve muito trânsito nesse meio e eu até hoje não tinha conhecido uma ferramenta com o diferencial do Ionic. Eu quero te parabenizar, quero te incentivar a que você continue perseverando aí nessa tua fase de empreender. Conte com o nosso programa, conte com a minha pessoa naquilo que eu puder ser útil para o amigo. Estou à sua disposição. Obrigado pela tua presença no programa. Eu que agradeço, Luciano. A ideia de inovar é uma ideia que nasceu junto com o Ionic.
mesmo aí com os primeiros módulos já em funcionamento, nós entendemos que há melhorias, que há tecnologias que podem ser implantadas. Nós estamos trabalhando em diversos outros módulos que logo chegam para poder se integrar com esses outros dois e acompanhamos todas as tecnologias, toda essa transformação digital que o mundo vive hoje, ela está incorporada, ela está dentro do Ionic. Agradeço bastante pela oportunidade. Obrigado pela presença. Obrigado, telespectador, por estar conosco em mais um programa da Prime TV. Lembrando que o programa inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.